Por que ela é clara? Porque aonde que existem sindicatos mais organizados no interior da empresa, mesmo a empresa sempre tem a preocupação de saber qual vai ser a reação do movimento dos trabalhadores no seu interior, inclusive porque ela tem que dar continuidade ao processo produtivo. E nesse sentido, a empresa, no setor mais organizado, vai buscar estabelecer algum grau de negociação com o sindicato, né? Vai adotar um grau de negociação com o sindicato. Mesmo que o sindicato rechaça essas negociações, e tenha como estratégia a resistência e não querendo negociar nenhuma medida alternativa, que significa uma flexibilização do trabalho, mesmo não tendo essa alternativa, mas ela vai considerar qual é possível a reação do sindicato e vai fazer o processo, o seu ajuste, de uma forma que, vamos chamar, evite um conflito mais forte com o sindicato. Tá? Então, o que nós estamos querendo chamar a atenção? O que aparece é o seguinte: quando tem organização local de trabalho, que você vai perceber o seguinte: a demissão, ela vai, quando ela vem acompanhada de algumas medidas, vamos chamar compensatórias, que aparecem no acordo, algumas medidas compensatórias. Ou antes da demissão, se procura fazer algum tipo de negociação, introduzindo algum mecanismo que permite à empresa fazer um ajuste mais claro do seu volume de trabalho necessário nesse novo quadro econômico. E nessas negociações, o que prevalece, para citar, são as negociações do banco de horas, a negociação da redução da jornada de trabalho, são negociações da suspensão do contrato. São essas três negociações bases que aparecem de uma forma mais clara nos acordos que nós olhamos. Tá? E essas negociações, às vezes em quando, elas trazem alguma contrapartida no sentido da manutenção do nível de emprego. Né? E quando trazem como contrapartida a manutenção do nível de emprego, sempre é uma manutenção extremamente estreita. Né? E sempre é uma manutenção estreita, ou seja, curta, 2 meses, 3 meses, né? Extremamente reduzida. Tá? Então, mesmo quando se negocia isso, as contrapartidas são pequenas. Né? Às vezes, quando você consegue, através da suspensão do contrato, que temos casos aqui, casos concretos, a suspensão do contrato, depois da volta desses trabalhadores, a suspensão do contrato, garantir a estabilidade por mais 3 meses. Então, mas são compensações relativamente pequenas e que muitas vezes essas negociações tentam antecipar um certo quadro que virá depois. Ou seja, se a atividade econômica não se alterar, o resultado disso, no momento subsequente, será a própria demissão. Tá? Então, tem essa questão dessa estratégia. Assim como, mesmo quando a demissão ocorre, no caso da organização, sempre há outras medidas compensatórias. Por exemplo, extensão do plano de assistência de saúde médica por mais 1 ano. Há também a elevação do valor da multa pela despedida. Então, o aviso prévio se torna maior. Então, você tem medidas que vão ser adotadas nesse sentido. Ou seja, de certa forma, a existência dos sindicatos vão minorar o processo de ajuste, né, e podem retardar o processo de ajuste que vai sendo feito no nível da empresa, isso que mostra os acordos coletivos. Em outro caso, onde que não há isso, prevalece simplesmente a despedida, desconsiderando o sindicato, e é a despedida crua e nua, conforme estabelecida pela própria legislação do trabalho. Tá? Então, ou seja, há diferenças em relação de como enfrentar isso. Mas, nesse campo, sempre é uma ação defensiva. O que a crise vai deixando claro é que o enfrentamento desses problemas colocados pelo mercado de trabalho, eles não são possíveis no âmbito só da categoria profissional. Eu acho que essa é uma outra questão nova. Como não são possíveis só no âmbito da categoria profissional, esses problemas estão colocados na política econômica, no crescimento econômico, no papel do Estado, começa, eu acho, a aparecer um segundo campo de ação sindical, ainda eu acho de uma forma tímida, de mobilizações no sentido da pressão sobre o Estado, sobre o governo particularmente, no sentido de ação de políticas econômicas que preserve o nível da atividade econômica, que preserve o emprego. Tá? Esse campo de ação, no período de crescimento, não foi caracterizado por grandes mobilizações. O sindicalismo foi incapaz de realizar grandes mobilizações no período recente, nesse campo. Até tem manifestações formais aqui e acolá, de crítica à taxa de juros, mas
mobilizações efetivas no sentido da denúncia da política econômica, da solicitação de uma inversão do modelo de desenvolvimento, nesse campo não ocorreram mobilizações significativas. Agora, parece, na minha opinião, que se abre espaço para uma sensibilidade maior da sociedade para a realização das mobilizações coletivas, como está acontecendo em vários países, a França particularmente, na semana passada, com mobilizações bastante significativas, como aconteceu na semana passada, com um fato inédito na história nossa recente, em que houve uma unidade de todas as centrais sindicais, de realizar uma manifestação única, no Brasil inteiro, dia 30 agora de abril, uma manifestação única, exigindo mudança na política econômica, exigindo a preservação do emprego. Mas é uma unidade ainda frágil, do ponto de vista de bandeiras mais concretas. As bandeiras, se nós analisarmos, que foram colocadas na rua, elas vão no sentido da crítica da política econômica, da redução, muito concentradamente na redução da taxa de juros, da solicitação da manutenção do emprego, ou